Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir em Ruth, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, também uma leitura responsiva. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Opa! Ruth, capítulo 1. Desculpa. Vamos lá, vocês, o versículo 2. Este homem... Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Porém, Noemi disse: voltai, filhas minhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Amém. Mais uma vez, Senhor, peço a Tua bênção e o Teu poder e a capacitação do Teu Espírito
para que a Tua palavra seja ministrada com integridade, com fidelidade, mas com simplicidade também. Dá a unção necessária para esse momento, para os nossos corações, para que, de fato, sejamos edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só rapidamente para localizar, de Gênesis, no Éden, a partir da queda de Adão e Eva, Deus formou um povo, e Gênesis capítulo 12 fala a respeito da formação desse povo a partir de Abraão. Abraão, então, foi chamado para que ele saísse, deixasse a sua casa, a sua terra, a sua parentela, para que ele pudesse seguir, para ver aquilo que Deus iria fazer. E nessa caminhada de Abraão, ele teve um filho, Isaque. Isaque também teve dois filhos, que foi Esaú e Jacó, mas o povo de Deus, na pessoa de Jacó, então, se tornou 12 tribos, dessas 12 tribos, então, os irmãos, na verdade, ali, dentre esses 12 tribos, tinham um filho querido, um filho amado, chamado José, e os outros irmãos, então, morrendo de ciúme, mandaram José como escravo, venderam José como escravo para o Egito. E o povo, então, José ficou no Egito durante 13 anos. Nesses 13 anos, como escravo, depois como prisioneiro, diz a palavra que ele revelou um sonho para o faraó do Egito, dizendo que dias difíceis se seguiriam, e toda a nação passaria por situações muito difíceis, não só a nação egípcia, mas como todos os povos. E aí, então, depois desses 13 anos, José, então, assume ali, se tornou o segundo homem, vamos dizer assim, do Egito, para administrar os recursos. E nesse período, então, de escassez, de fome, aqueles irmãos de José e o pai de José, então, vieram para o Egito para buscar comida, e a partir de então, ficaram morando no Egito, e se tornou ali um grande povo. José morreu, Faraó morreu, e aquele povo, então, que tinha alguns privilégios naquela nação, no Egito, se tornou escravo. E sendo escravo, então, durante um grande período, nesse período nasceu Moisés. Moisés, então, filho de judeu, dos hebreus, e aí Moisés matou um egípcio lá e ficou alguns anos no deserto, 40 anos no deserto, até que o Senhor o chamou para que ele pudesse vir ser libertador do Egito. E aí você fala, meu Deus, onde que essa história vai chegar? Estou chegando, tá? Espera um tiquinho. Mas aí o que aconteceu? Moisés veio então para o Egito para libertar aquele povo. De fato, o Senhor o libertou com mão forte e poderosa, e aquele povo então peregrinou por conta de vários motivos, mas principalmente da sua desobediência, da sua incredulidade, 40 anos no deserto. E nesses 40 anos no deserto, eles tinham um rumo, um lugar para ir, que era, então, para Canaã, a cidade, o povo, a nação que manava leite e mel. Então, Moisés conduziu esse povo e chegou já na beirada ali, para atravessar e entrar na terra prometida. Ele avista a terra e diz, olha, agora vocês vão seguir, porque eu não vou. E, de fato, Moisés morre ali. Então, vem um sucessor chamado Josué. Josué, um homem de guerra, assume, então já passamos o Pentateuco, já entramos em Josué, e aí Josué assume como um general de guerra para possuir aquela terra que já estava dominada por gigantes e tal. E aí Josué entra naquela terra com o povo e Moisés fica. E dentro desse período todo, eles possuem a terra, dividem ali os terrenos para as 12 tribos, filhos de Jacó, mas Josué morre. E aí entra o livro de Juízes, mostrando que nesse período, então, da morte de Josué, aquilo que Moisés fez tão bem, que era deixar um sucessor, deixar alguém que o substituísse, que assumisse a liderança, Josué não trabalhou tão bem nesse sentido. E a terra ficou sem um líder. E por conta disso, vários juízes, e esse livro de Juízes vem falando a respeito disso, vários juízes assumiram a liderança desse povo. E foi um caos.
diz que na terceira geração o povo já não conhecia mais a Deus. Os meninos, as crianças já não sabiam mais quem era o Senhor. E uma crise se instaurou nesse povo, nessa nação. Uma crise social, uma crise política, uma crise econômica, uma crise religiosa, espiritual, uma crise que atingia todas as pessoas em função de uma liderança caótica, uma liderança descomprometida, uma liderança que não tinha vida com o Senhor. Lógico que tiveram juízes, bons juízes, está certo? Mas a verdade é que a crise aconteceu e é exatamente aí que entra Ruth. O livro de Ruth acontece nesse período de crise, nesse período de caos. E por que então trazer essa palavra? Porque a gente não para de ouvir falar de crise. Né? Nós estamos vivendo assombrados pela crise. É a crise econômica, é a crise social, né, a crise política e crises emocionais, né, relacionais. Nós estamos vivendo um tempo muito semelhante ao tempo dos juízes. E como Jeremias fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, nós precisamos então olhar para as Escrituras e dizer, tá, tudo bem, Senhor, então, o que a gente precisa fazer em tempo de crise para fazer diferença, para ter um significado diferente, mas para ter uma história que realmente revele de que mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao caos, é possível escrever uma história de prosperidade, uma história de sucesso, uma história que marque o mundo. E aí a gente precisa olhar para Ruth. Diz aqui a palavra que nesse período de juízes, Noemi com seu marido estava um caos, eles então procuram uma cidade, né, a cidade de Moabe. Moabe, só para lembrar, é um dos filhos de Ló. Lembra de Ló, que é sobrinho de Abraão? Então ele teve 2 filhos, das 2 filhas, Moabe e Amon. Moabe e Amon, tá certo? Então, os moabitas eram um povo separado, tá certo? Um povo complicado. Esses 2 filhos de Ló foram filhos problemáticos. E aí, então, diz a palavra que sai, então, Elimeleque e a Noemi para Moabe, para procurar uma situação melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Por quê? Porque em Belém estava um problema sério, tá certo? E eles vão, e aí os filhos, né, se casam com mulheres moabitas, e essas mulheres, e esses filhos e o marido morrem. Caos total. Caos na cidade, caos na vida, caos no coração. Era esse o momento que essa família, que essa mulher estava enfrentando. Como fazer diferença, então, nesse tempo? E aí, então, nesse momento, então, a gente precisa olhar para essa mulher e aprender com ela algumas coisas importantes, que a despeito de todo o contexto, né, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de toda a situação contrária, essa mulher, então, escreve uma história que a gente precisa olhar para ela e relembrar, né? Eu sei que a gente vai relembrar essa história, porque você já conhece, mas sempre a palavra de Deus ela é nova a cada vez que a gente se debruça para ouvir. Mas a primeira coisa é que Ruth, então, essa nora, ela tem uma postura em meio a essas crises todas que estavam instauradas ali naquela situação, naquela família. Diz a palavra que uma postura que a Ruth teve. E a primeira coisa que ela nos aponta, ela nos mostra, que ela foi uma mulher que teve uma atitude corajosa, uma mulher corajosa, uma mulher com coragem para fazer mudanças, uma mulher com coragem para tomar decisões. E eu acho isso interessante, sabe por quê, gente? Diz aqui a palavra do Senhor que Noemi conversou com Orfa, conversou com Ruth, falou, gente, pelo amor de Deus, que não tem nada para oferecer vocês.
Procure a vida de vocês, vai lá para a terra de vocês, vai para a família de vocês, procure os pais, né? Deixa eu sou uma mulher amarga, eu não tenho nada para oferecer, nem filho eu tenho para oferecer para vocês. E, no entanto, Noemi, a Ruth, em meio a tudo isso, diz para ela, né, no versículo 16, não me inste para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Eu acho tão interessante essa decisão de Ruth. Primeiro, Ruth era uma estrangeira, era uma mulher, era uma viúva. Pensa só, o que ela tinha em que se apoiar? Essa mulher, ela toma uma decisão. E é interessante que tempos de crise, é tempo onde todas as nossas muletas e todas aquilo que nós pensamos nos manter seguro, são fragilizadas. E essa mulher estava exatamente nessa situação, ela não tinha nada para se apoiar. E, no entanto, ela toma uma decisão e diz, olha, não me inste, porque onde você for, eu vou. Onde pisar o teu pé, eu pisarei. E ela estava dizendo isso, né, com uma coragem, com uma decisão de sair de uma zona que era muito confortável para ela. Ela podia voltar para a casa dos seus pais, ela estava na sua cidade, ela estava vivendo ali a possibilidade ainda de constituir um novo casamento, e ela ia então para uma cidade, para um lugar, para um povo que não era o seu povo, que não era o seu Deus, que não era a sua história, que não era a sua nação, e ela se colocou a essa disposição com coragem de sair da sua zona de conforto, né, movida ali por uma convicção, movida por amor, movida por uma certeza de que essa era a decisão que ela precisava tomar. A gente sabe no final do livro, né, o que essa mudança significou, o que essa decisão trouxe de resposta para ela, mas ela não sabia. Muitas vezes, tempos de crise, nós precisamos ter coragem de repensar a nossa vida e de dar alguns passos que muitas vezes nós não daríamos. Tempo de crise é tempo de medo, tempo de crise é tempo de fragilidade, tempo de crise é tempo de incertezas, tempo de crise é um momento onde a gente quer buscar lugares seguros para estar. Muito difícil tomar decisões. Muito difícil fazer mudanças. Mas o segundo ponto que essa palavra mostra é que essa mulher não só teve coragem, né? Coragem para sair do seu povo, para sair da sua família, né? Para sair do seu lugar, assim como Abraão. Sai da tua terra, sai da sua parentela, sai do lugar comum. E talvez a gente olhe e pense o seguinte, mas tranquilo. Abraão sair, tranquilo nada. O lugar dos caldeus, o lugar onde Abraão estava, era um lugar muito seguro, era um lugar economicamente, culturalmente, um lugar rico, um lugar próspero, um lugar onde, de fato, seria importante constituir a sua própria família. Era um lugar que estava a sua parentela. E, no entanto, a Bíblia fala que ele entendeu a voz. E ele teve a coragem também de decidir e sair da zona de conforto, sair do lugar comum, para experimentar aquilo que estava posto diante dele. Segundo ponto que diz aqui a palavra, por que então ela tomou essa decisão? Não era fácil tomar a decisão de sair da sua cidade, sair da sua família ali, para ir para um lugar como estrangeira, como mulher e como viúva, né, para um lugar que ela nem sabia como seria a receptividade. Mas diz aqui no versículo 2, que ela vira para Noemi e diz o seguinte, olha, onde pousares, ali eu pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E diz aqui na palavra, no versículo 17, faça-me o Senhor o que bem
lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui define a razão de tanta convicção. Essa mulher, quando ela decidiu sair da sua zona de conforto, para sair para um lugar que ela ainda não conhecia, ela estava firmada numa convicção, estava firmada por fé, era exatamente isso, era essa confiança dela. Ela diz, olha, esse testemunho, essa vida que Noemi me ensinou, esse Deus que ela manifestou, mesmo em dor, mesmo em sofrimento, ele diz, é esse Deus que eu quero, e é esse Deus que define a minha história. E é exatamente isso. Ela diz o seguinte, olha, se não for Deus, sabe, se não for o Senhor, diz o versículo 17, onde quer que morrerei eu, aqui faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Não importa as crises que nos assolam, não importa que nos rodeiam, o que nós precisamos é ter uma convicção em Deus, daquilo que Ele quer e de onde Ele quer nos levar. Esse é um desafio muito grande para a gente. Nós temos uma tendência, principalmente quando nós chegamos final de ano, início de um novo ano, a gente tem como igreja, nós temos como família, nós temos como indivíduo uma necessidade de planejar, de estabelecer os pontos, de estabelecer os alvos, de estabelecer onde a gente quer chegar, onde a gente quer ir, e gastamos pouco tempo em ouvir a voz do Senhor. Gastamos pouco tempo de saber onde Deus quer, o que Ele quer, onde Ele quer, por que Ele quer. Mas diz a palavra que essa mulher, ela estava firmada em Deus, dizendo, olha, é em Deus que eu vou. Por mais que eu te ame, por mais que eu tenha apreço a você, mas o que me sai, o que me leva, o que me tira daqui, é uma convicção de que Deus está me levando, porque o teu povo eu quero como meu povo, e é o teu Deus que eu quero como meu Deus. Como nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, gastar tempo com Deus. Como nós precisamos gastar tempo aos pés do Senhor, como Maria, dizendo, Senhor, onde ir? Como fazer? Diz a palavra que Ruth fez diferença, de forma tão impactante na história, porque ela teve coragem de sair da sua zona de conforto. Hoje nós vimos aqui na aula de escola dominical, foi tão lindo, essa aula que a Iris deu, contando a trajetória de como o Evangelho chegou até nós. E nós vamos percebendo como que todos eles saíram da sua zona de conforto para fazer diferença. Hoje nós estamos aqui porque um jovem de 26 anos, chamado Simon, veio para este lugar, morreu nessa terra, para fazer com que hoje, nós presbiterianos, pudesse estar reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vemos tanta história onde as pessoas saíram da sua zona de conforto para fazer diferença. Mas a zona de conforto não basta simplesmente sair no ardor da paixão, da empolgação. Você pode sair com lágrimas, você pode sair sentindo dor no coração, mas você precisa sair certa de que Deus mandou. Certo de que é o Senhor que está falando, certo de que a palavra certa dos lábios vem do Senhor. Por mais que pareça loucura, por mais que pareça incompreensível, por mais que não seja lógico, porque o lógico para Ruth era ficar onde ela estava. Ela não sabia do novo, era lógico para Abraão continuar onde ele estava. Era cômodo, era tranquilo, as muletas estavam postas.
E é exatamente isso. Mas um tempo de crise é um tempo que Deus também não só mostra aquilo que está fora de nós, mas aquilo que está dentro de nós. Porque no tempo de crise nós vamos percebendo quais são as nossas muletas. E muitas vezes as muletas é o meu emprego, a muleta é o meu salário, a muleta é a minha casa, a muleta é o meu marido, a muleta, e nós vamos percebendo que aqui a gente quer ficar seguro. E Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês aprendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa segurança não está na política, a nossa segurança não está no emprego, a nossa segurança está no Senhor dos Exércitos. É Ele que é a nossa segurança. É Ele que é a nossa sustentação. É Ele que é a nossa base segura. Por isso que Ele dizia para aquele povo no deserto que eles não conseguiam entender. E eles a todo tempo estavam olhando para trás, com saudade das cebolas e dos pepinos e de tantas coisas. E Deus está dizendo, eu sou a coluna de fogo à noite, eu sou a nuvem de dia que te conduz. Essa é a segurança, essa é a sua dependência, é essa que é a base de sustentação para a sua vida. E Ruth entendia isso. Ela entendia que aquele Deus, o Deus da sua sogra, o Deus de Judá, era um Deus que colocava uma convicção inabalável no seu coração, de que ela precisava partir, de que ela precisava ir. Mas uma terceira coisa, primeiro, Ruth fez diferença, porque, gente, para variar, eu estou com óculos emprestado, então eu esqueci o meu óculos. Aí já viu, né? Eu estou aqui em fase de adaptação. Ruth, então, ela foi um exemplo por causa da coragem, da fé, mas um exemplo também por causa da sua perseverança. Diz uma coisa assim, aqui, vendo, pois, Noemi, no versículo 17, diz, onde quer que morreres, morrerei eu e ainda serei sepultada. Faça-me o que o Senhor lhe aprouver, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. E esse é um outro ponto importante, a perseverança. E eu, uma vez, lendo um livro, falando o seguinte, que, normalmente, na maratona, você vê aquela galera toda equipada, né? Coisinha na testa para o suor e tal, e tênisinho adequado, e tudo certinho, número. Vê aquela galera toda saindo, né? Você fala, nossa, gente, quantos atletas. No decorrer da maratona, você vai vendo, aquele que estava todo montado, todo arrumadinho, né, tudo combinandinho, já vai ficando, e aí alguns poucos, né, que chegam no final e cruzam, então, a linha final. E um ponto importante para a gente entender, e Ruth nos ensina isso muito bem, porque a gente conhece a história dela, né? Uma mulher de perseverança. Muitas vezes nós estamos vivendo tempos de crise, e nós aguentamos até um pedaço, mas o que define, como o pastor Hernandes fala muito bem, o que define o sucesso de uma jornada, não é como eu começo essa jornada, mas é como eu termino essa jornada. E Paulo fala isso para a gente bem demais, ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Sabe, talvez você esteja vivendo um tempo difícil e você tem tomadas de decisões, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, persevere, nós precisamos perseverar, não podemos abrir mão das nossas convicções, nem daquilo que Deus colocou em nós, mesmo que às vezes o terreno seja escorregadio, mesmo que em alguns momentos da jornada, da caminhada, da maratona, você sinta como se as suas forças estivessem indo embora. Sabe, é necessário que a gente entenda que aquilo que Deus estabeleceu para nós, diz a palavra, Ruth nos ensina, olha, onde você for, eu vou, e onde você morrer, eu vou morrer, e só a morte vai me separar. E se a gente for no final, você vai perceber o cumprimento dessa palavra. Essa mulher perseverou,
na determinação, na convicção, na fé, na certeza de que aquele que tinha apontado a direção era aquele que daria força para que até o fim da jornada ela pudesse estar cumprindo aquilo que declarou, na sua profissão de fé, na sua declaração de fé. Muitas vezes, no meio das crises, muito tem desistido da sua caminhada. Em meio às crises e às dificuldades da vida, muitos têm se escandalizado do Senhor. No meio das crises, como diz a parábola do semeador, né? Muitas vezes o sol faz com que a semente morra. As paixões da vida também façam morrer a semente. Mas é necessário permanecer e perseverar, para que a gente possa, como Paulo, dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas um quarto ponto é de que essa mulher, ela não só foi uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher perseverante, mas uma mulher humilde. Diz aqui, no capítulo 4, que essa mulher, ela precisou de um resgatador. Eu não sei o que você sabe a respeito do resgatador, mas era da cultura judaica, de que uma mulher que ficasse viúva, de que alguém pudesse dar o descendente para essa mulher. E Ruth, então, volta para Judá, Belém de Judá, com a Noemi, e chega lá, ela vai buscar espigas, vai buscar mantimento, e chega na casa, no lugar onde Boaz era aquele que era responsável lá pela eira, pela plantação. E diz a palavra, então, que ele, vendo aquela mulher, se admirou e diz que deram um bom testemunho a respeito dela, daquilo que ela fazia pela sogra. Mas a palavra nos mostra que algo tão lindo, e toda a palavra, todos os livros da Bíblia nos apontam para Jesus. E esse livro de Ruth não é diferente. Porque quando nós olhamos para esse livro de Ruth, no capítulo 3, né, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vamos vendo que Ruth, então, para cumprir essa palavra, o Boaz, que era da família de Elimeleque, era aquele que poderia, então, ser o resgatador, aquele que poderia, então, casar com a Ruth, para que pudesse dar uma descendência, né, a Noemi. E diz a palavra, então, que Boaz e Ruth se casaram. E ele, então, se tornou o resgatador dessa mulher. O que isso é importante para a gente lembrar? De que o grande resgatador se chama Jesus Cristo. E essa situação de um amor, ela, na verdade, nos aponta para exatamente aquilo que Cristo fez por nós. Nós estávamos também perdidos, nós estávamos humilhados, vivendo no opróbrio, numa vida completamente miserável, e, no entanto, vem aquele que desceu da sua glória, e, a despeito da nossa condição, né, se tornou, então, aquele que nos resgatava para dar de novo uma nova família, um novo nome, uma nova história, uma nova dignidade. E foi exatamente isso que Boaz fez por Ruth, né? E essa mulher, então, a despeito da sua coragem, a despeito da sua força, a despeito da sua fé, foi uma mulher que reconheceu que a história que ela podia trazer, né, de melhora para a vida da Noemi e para a sua própria vida, dependia que alguém a resgatasse. Dependia que alguém se intervisse na história dela, alguém que fosse mais poderoso que ela, alguém que fosse mais forte que ela, alguém que fosse mais rico que ela, alguém que fosse, que tivesse possibilidade de reverter aquela história. E Boaz aqui, então, tipifica, aponta para o próprio Jesus, aquele que é mais rico, aquele que é poderoso, aquele que é forte, para no meio das crises da vida, no meio da solidão, no meio das angústias, no meio do opróbrio, da pobreza e da miséria, Ele é poderoso para vir, como Ele fez a mim e a você, e nos resgatar, para nos dar nome, nos dar dignidade, nos dar uma história nova e diferente, para ser escrita através dEle.
Foi isso que Boaz fez. Boaz, então, mudou a história de Ruth. Mas, por último, eu queria, então, fechar essa palavra dizendo da quinta e última característica dessa mulher. Uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher perseverante, uma mulher humilde, mas uma mulher que não segurava a bênção. Uma mulher abençoadora. Aqui no Perspectivas a gente aprendeu a linha de cima e a linha de baixo. Salmo 67 fala: Senhor, seja Deus gracioso para comigo, me abençoe, para quê? Né? E resplandeça sobre nós a luz do seu rosto, para que eu, né, possa abençoar as nações. A palavra de Deus diz que Abraão, da mesma forma, diz: olha, sê tu uma bênção, eu vou te abençoar, para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Eu sou abençoado para abençoar. A linha de cima eu recebo, e a linha de baixo eu abençoo. E é isso que Ruth nos ensina. Essa mulher, como moabita, como estrangeira, uma mulher tão marcada, diz a palavra que essa mulher, ela foi profundamente abençoada. Diz aqui no versículo 11 do capítulo 4, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia. Essa palavra é dos anciãos para Boaz. Né? O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há de valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Diz a palavra que o resgatador Boaz, assumindo Ruth, os anciãos então se reuniram e disseram: olha, essa mulher, nós queremos abençoar a vida de vocês. E essa mulher será abençoada, como foi Raquel e como foi Lia. E essa mulher terá muitos filhos, e essa era uma maneira da mulher cumprir a sua missão naquele tempo, gerando filhos. E essa mulher, então, aquela mulher desamparada, aquela mulher estrangeira, né, que veio, então, para Judá, para Belém de Judá, chega junto com Noemi numa condição de miséria, uma condição triste. Diz a palavra que essa mulher, quando ela casou ali com Boaz, e diz a palavra que concebeu e teve filho, ela se tornou um instrumento, uma agente de bênção. Agora, olha o nível da bênção. Diz a palavra aqui que, primeiro, ela se tornou bênção na vida da sua sogra. Versículo 15 diz o seguinte, que ela gerou filhos, né, no versículo 13, teve um filho. E no versículo 15 diz: e ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Essa mulher agora, Ruth, ela restaura a vida da Noemi. Essa mulher concede, o filho não era dela, né? Não era dela, ou não era de Noemi, né? O neto não era dela, mas Ruth, numa atitude de humildade, entendendo a bênção, entendendo que agora era povo de Noemi, tinha o mesmo Deus de Noemi, ela então pega o seu filho e entrega para que Noemi pudesse, na sua velhice, ter no seu filho o resgatador, o restaurador. Olha o que diz aqui: ele será restaurador da vida de Noemi. E aí aquele povo todo dizia: porque essa nora sua é melhor do que 7 filhos. Essa mulher se tornou bênção na vida da sua sogra, né, trazendo para ela a garantia de um futuro melhor. Mas não só bênção para a vida da sua sogra, diz a palavra que essa mulher foi bênção na vida daquela nação. Lembra que a situação dos juízes, qual era a situação dos juízes? Né? Aquela bagunça toda, mas diz a palavra que essa mulher se tornou então, no versículo 17, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamara Obed. Este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Quem é Davi? O rei de Jerusalém, o rei de Judá.
o rei de Judá. Lembra a situação dos juízes, o caos que estava. Vem Saul, e Saul então é tirado como rei, e Davi assume. Essa mulher se tornou bênção para a vida de Noemi, e essa mulher se tornou bênção para a vida da nação. Acabou? Ainda não. Em Mateus, capítulo 1, diz aqui a palavra, na genealogia de Jesus, no versículo 5, diz que Salmão gerou, no versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que foi a mulher de Urias. Lá no versículo 16, diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ruth abençoa a sua sogra Noemi. Ruth abençoa a nação de Judá com Davi. Ruth abençoou todos os povos da terra através de um homem chamado Jesus Cristo. Sabe, irmãos, essa é a mulher que em tempo de crise teve a coragem de tomar a decisão certa, que em tempo de crise teve uma convicção firmada não na cultura do seu povo, nem nas circunstâncias que rondavam a sua vida, mas tomou decisão firmada numa convicção em Deus, daquilo que Deus queria fazer. Em tempo de crise, essa mulher teve a perseverança de esperar o fim da história. Essa mulher, ela teve a humildade de reconhecer que a sua dignidade era necessário o resgatador, mas essa mulher teve a liberalidade, né, de receber a bênção e não conter essa bênção, e não guardar essa bênção, mas de estender essa bênção àqueles de perto e àqueles de longe. E essa bênção se estende a mim, estende a você. Eu não sei, queria que o Ministério de Louvor, eu sei que passou um pouquinho do horário, perdão por isso. O Ministério de Louvor vai estar aqui tocando e nós vamos encerrar já orando. Mas eu queria só que você pensasse na sua vida hoje. Que momento é esse que você está vivendo? Eu tenho ficado muito agoniada com o excesso de más notícias.